Aliás, o presidente dos Estados Unidos autorizou a Força Aérea Norte-Americana a derrubar caças venezuelanos caso representem uma ameaça aos Estados Unidos. Caças do modelo F-35 estão sendo enviados ao Caribe para o combate ao tráfico de drogas, segundo o Pentágono. Na assinatura da ordem que mudou o nome, Trump se dirigiu ao general da Força Aérea, dizendo que os militares podem abater caças venezuelanos caso eles coloquem navios de guerra dos Estados Unidos em risco no Caribe. Setembro de 2025. O Mar do Caribe vive sob uma tensão não vista há décadas. Navios de guerra americanos patrulham as águas venezuelanas. Milhares de soldados foram enviados à região. A justificativa oficial? Combate ao narcotráfico. Mas todos sabem que a verdadeira pressão é sobre ele. Nicolás Maduro. Em Caracas, a capital venezuelana, o clima é de apreensão. O regime venezuelano sabe que os americanos não estão blefando. E então, em meio a essa crise, a Venezuela toma uma decisão que poucos esperavam. Na manhã de 4 de setembro, 2 caças F-16 decolam de uma base militar venezuelana. Seu destino? O USS Jason Dunham, um destroyer americano equipado com mísseis guiados e sistemas de defesa de última geração. Seria isso uma provocação direta? O sobrevoo durou apenas alguns minutos. Mas foi o suficiente para gerar consequências. Consequências essas que atravessaram os oceanos e chegaram diretamente ao Salão Oval da Casa Branca. Quando Donald Trump soube do que havia acontecido no Caribe, ele tomou uma decisão perigosa e Maduro, bem, ele provavelmente não esperava por isso. Mas para entender por que a Venezuela se arriscou tanto, precisamos voltar 2 dias no tempo. Precisamos entender o que tinha acontecido antes. Algo que mudou completamente as regras do jogo. O dia era terça-feira, 2 de setembro. Uma lancha rápida cortava as águas do Caribe. A bordo, 11 pessoas com destino certo, os Estados Unidos. Eles estavam carregando drogas, segundo os americanos. Mas essa viagem nunca chegaria ao fim, porque as forças militares dos Estados Unidos estavam esperando. E quando eles atacaram, não foi para assustar. 11 pessoas morreram, nenhuma sobreviveu. Donald Trump pessoalmente anunciou o ataque. Ele até divulgou um vídeo da operação. Segundo ele, a embarcação transportava muita droga e os tripulantes eram membros do Tren de Aragua, uma gangue venezuelana que os Estados Unidos tinham classificado como organização terrorista no início de 2025. E aqui está a chave de tudo. Essa classificação mudou tudo. Porque, tradicionalmente, operações antinarcóticos são operações policiais. Você intercepta, prende, apreende. Mas quando você rotula alguém de terrorista, as regras mudam. Agora é guerra. Agora você pode matar primeiro e não perguntar depois. Os americanos não chamaram aqueles 11 mortos de suspeitos de tráfico. Eles os chamaram de narcoterroristas mortos em combate. Percebe a diferença? São apenas palavras, mas muda tudo. Permite que os militares americanos usem força letal em águas internacionais, algo que antes só era permitido em casos de autodefesa direta. E a Venezuela, ao saber disso, não demorou a responder. Diosdado Cabello, uma das figuras mais poderosas do regime, condenou o ataque, rotulando a operação como uma execução extrajudicial e um massacre ilegal. O próprio Maduro classificou a ação como um ato imperialista e declarou que a Venezuela estava pronta para uma luta armada, se isso for necessário. Mas aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Isso porque o governo venezuelano também atacou a credibilidade das provas americanas. Eles alegaram que o vídeo divulgado por Trump era falso,
criado com inteligência artificial. Independente de quem estava falando a verdade, isso criou uma guerra de narrativas onde cada lado tinha sua versão dos fatos. E você, o que acha? Acredita que o vídeo era realmente feito por inteligência artificial? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. E foi nesse clima explosivo que a Venezuela decidiu responder, não com palavras, mas com ação. Na quinta-feira, 4 de setembro, 2 pilotos veteranos da Força Aérea Venezuelana subiram em seus F-16. Aviões que, diga-se de passagem, foram comprados dos próprios americanos nos anos 80. Agora eles vão usar essas máquinas para desafiar o país que as fabricou. Do outro lado, o USS Jason Dunham, que, diga-se de passagem, não é qualquer navio, é um destroyer classe Arleigh Burke, equipado com o sistema Aegis. Imagine uma fortaleza flutuante capaz de detectar e interceptar múltiplas ameaças simultaneamente. Mísseis, aviões, submarinos. Seu radar consegue ver centenas de quilômetros de distância. 96 células de mísseis prontas para disparar. Agora pare para pensar um pouco. Contra esse navio estão 2 F-16 dos anos 80. Radares que alcançam algumas dezenas de quilômetros, sistemas de armas que estão gerações atrás dos padrões modernos. Quando você percebe a disparidade, é normal se perguntar: mas por que diabos a Venezuela faria isso? Por que enviar 2 aviões obsoletos contra um dos navios de guerra mais avançados do mundo? E a resposta é simples. O que eles fizeram não era sobre vencer uma batalha, era sobre enviar uma mensagem. O sobrevoo durou poucos minutos. Os F-16 se aproximaram, passaram sobre o destroyer americano e se afastaram. Mas existe um detalhe técnico crucial que mostra o que realmente aconteceu ali. Em nenhum momento os pilotos venezuelanos pintaram o navio americano com radar de tiro. Isso é importante porque pintar com radar de tiro é universalmente considerado um ato hostil imediato. É como apontar uma arma carregada. Se eles tivessem feito isso, o USS Jason Dunham provavelmente teria reagido na hora. Ou seja, por mais provocativo que tenha sido, a Venezuela teve cuidado para não cruzar certas linhas vermelhas. Foi uma provocação calculada, arriscada, mas calculada. A reação dos americanos foi imediata. O Pentágono condenou o sobrevoo como movimento altamente provocativo, destinado a interferir nas operações antinarcoterrorismo. Mas o mais interessante foi a linguagem que eles usaram. Chamaram o governo venezuelano de cartel que controla a Venezuela. Isso mesmo, chamaram de cartel, não de governo. Isso legitima a postura militarizada dos americanos, tratando Maduro não como presidente de um país, mas como líder de uma organização criminosa. E então chegamos ao momento mais surpreendente dessa história, a reação de Trump. Os militares podem abater caças venezuelanos caso eles coloquem navios de guerra dos Estados Unidos em risco no Caribe. Sexta-feira, 5 de setembro, Casa Branca. Trump é questionado por jornalistas sobre o sobrevoo. Sua resposta foi direta e sem precedentes. Se nos colocarem em uma posição perigosa, serão abatidos. Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over. Not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want. Okay? Mas ele não parou por aí. Trump se dirigiu diretamente ao general Dan Kenney, chefe do Estado-Maior Conjunto, que estava presente e disse: se nos colocarem em uma posição perigosa, você e seus comandantes podem decidir o que fazer. If they fly in a dangerous position, I would say that you or your captains can make the decision as to what they want to do. All right? Sure.
Em outras palavras, Trump estava delegando autoridade para abater aeronaves venezuelanas sem precisar consultar o governo americano. Isso representa uma mudança importante nas regras. Antes, uma decisão dessas subiria na cadeia de comando. Agora, comandantes que estão lá no local têm autorização total para abater as aeronaves venezuelanas. Essa declaração de Trump serviu a múltiplos objetivos. Primeiro, serviu para intimidar, avisando Maduro que o limite para provocações havia acabado. Segundo, reforçou sua imagem de líder decisivo para o público americano. E terceiro, colocou toda a responsabilidade de evitar escalada sobre os ombros de Maduro. E sabe qual foi a reação de Maduro? Bem, ele ficou em silêncio. O governo também não emitiu qualquer comunicado oficial explicando o ocorrido nem assumido autoria. Esse silêncio parece ter sido uma forma de deixar as coisas confusas mesmo. Afinal, essa postura acaba ajudando a Venezuela a não dar mais motivos para os Estados Unidos retaliarem. Porém, se Maduro pensou que as coisas acabariam assim, ele estava enganado, porque a resposta americana estava chegando. E bem, meus amigos, ela foi colossal. Nas horas seguintes à declaração de Trump, 10 caças F-30 e 5 Lightning II foram enviados para uma base aérea em Porto Rico. Você ouviu direito, 10 F-35. Os caças mais avançados do mundo, furtivos, invisíveis ao radar, contra os F-16 venezuelanos, que, vamos ser sinceros, não têm a mínima chance. A mensagem era cristalina, é como se ele dissesse: vocês nos provocaram com jatos velhos, aqui está a nossa resposta. Esta foi uma demonstração esmagadora do domínio tecnológico americano. Afinal, os F-35 podem detectar, rastrear e eliminar os F-16 venezuelanos antes mesmo que os pilotos venezuelanos soubessem que estavam sob ataque. É como levar uma faca para uma luta com metralhadoras. Mas as consequências dessa ação não pararam por aí. A Venezuela mobilizou então suas forças militares e milícias civis. Maduro declarou que estavam prontos para combate. Países vizinhos começaram a reavaliar suas posturas de segurança. O Caribe inteiro entrou em estado de alerta. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tradicionalmente aliado dos Estados Unidos na região, criticou abertamente a operação americana. Se confirmado o ataque à embarcação, ele classificou como assassinato e alertou que uma invasão da Venezuela arrastaria a Colômbia para o conflito. O Brasil de Lula manteve neutralidade, declarando que ficaria do lado da paz. A Rússia e a China aproveitaram para criticar o intervencionismo americano e marcar seus pontos geopolíticos. Mas talvez a consequência mais duradoura de tudo isso seja o precedente legal que foi estabelecido. Ao rotular uma gangue de drogas como organização terrorista, os Estados Unidos criaram uma justificativa para usar força militar letal contra grupos criminosos em águas internacionais. Isso muda fundamentalmente as regras do jogo no combate ao narcotráfico. Historicamente, essas operações eram de aplicação da lei, mesmo com apoio militar. Agora podem ser operações de combate. A diferença é que agora você não precisa mais prender e perguntar depois. Agora eles simplesmente podem eliminar a ameaça. No final das contas, Maduro conseguiu mobilizar apoio interno, mostrando que estava enfrentando o Império Americano. Trump, por sua vez, conseguiu demonstrar força militar e estabelecer novas regras mais agressivas. Ambos os lados, de certa forma, saíram ganhando politicamente. Enquanto isso, o Caribe, uma região que era relativamente estável, agora vive sob tensão militar. E essa escalada mostrou como as situações podem sair de controle rapidamente. E você, o que acha? Acredita que a Venezuela agiu certo ou foi irresponsável ao fazer esse sobrevoo
deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise, se inscreva no canal e compartilhe com quem também se interessa por esses assuntos. Até a próxima!